Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portugal com Poli e hoje eu vou contar para vocês quais são os primeiros passos que você tem que dar rumo à sua cidadania portuguesa. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria te perguntar uma coisa. Se você está me assistindo, é porque esse tema que eu coloquei no vídeo te interessa, certo? Quer dizer o quê? Que você tem direito à cidadania portuguesa. Então faz um favor para mim, compartilha esse vídeo com seus irmãos, com seus primos e com seus tios, porque se você tem direito à cidadania portuguesa, eles também têm. Então bora lá começar esse vídeo. Queria te falar o seguinte, que muitas pessoas querem ter a cidadania portuguesa, mas sabe de uma coisa? Nem todas sabem o que é a cidadania, como fazer a cidadania, quais são os tipos de cidadania portuguesa que existe. Muitas nem sabem se tem direito ou não à cidadania portuguesa, muito menos quais documentos fazer, quanto custa fazer esse processo, né? E qual o prazo que a gente tem que esperar para que a cidadania portuguesa conclua, né? Então muita gente quer tirar, mas não tem a mínima ideia disso tudo. Eu já vi muitos casos de pessoas que querem ter a cidadania portuguesa porque ouviu falar que o amigo da vizinha tirou a cidadania portuguesa, veio morar aqui em Portugal e tá tendo uma vida boazona. E essa pessoa, ela só quer a cidadania portuguesa para ter a vida boazona do amigo da vizinha. E aí você já conhece essa história, né? Telefone sem fio. Mas podem ficar tranquilos, porque neste vídeo eu vou contar para vocês as principais coisas que vocês vão precisar saber sobre o mundo da cidadania portuguesa. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é se tem ou não diferença entre cidadania portuguesa e nacionalidade portuguesa. Será que tem diferença? No advoguês, no juridiquês, na lei propriamente dita, o certo é se falar nacionalidade portuguesa. Mas bora lá que eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre cidadania e nacionalidade. Nacionalidade abrange o pertencimento de uma pessoa a algum país, ou seja, eu, Poli, pertenço ao Brasil e a Portugal. Todo indivíduo tem uma nacionalidade, ou seja, a minha nacionalidade é portuguesa e brasileira. E olha que legal, se a gente parar para pensar, a palavra nacionalidade vem de nação, né? Se você pegar as primeiras palavras, nação. Por isso que eu pertenço a uma nação brasileira, ou eu pertenço a uma nação portuguesa. Já a cidadania, ela leva uma pessoa a ter deveres e direitos civis e políticos para com o Estado, ou seja, um país. E a palavra cidadania remete muito à palavra cidadão. Por isso que é um cidadão que tem deveres e direitos para com um país. Então, dito isso, eu concluí o quê? Que a cidadania é um complemento da nacionalidade, ou seja, quando você é nacional, quando você pertence a uma nação, automaticamente você vira cidadão, isso no caso de Portugal, porque em outros países pode ser um pouquinho diferente. Então, no caso de Portugal, quando você adquire a nacionalidade, você vira um cidadão com direitos e deveres perante Portugal. Mas, gente, eu uso cidadania porque cidadania portuguesa é de fato a palavra, é o nome que está na boca do povo. Inclusive, o meu primeiro contato com o mundo da cidadania portuguesa não foi a nacionalidade portuguesa, propriamente falando, né? A palavra nacionalidade portuguesa, as palavras, né? Foi mesmo cidadania portuguesa. Então, como está na boca do povo, eu acho que fica muito mais fácil usar cidadania portuguesa, porque muito mais pessoas vão entender do que eu estou falando. E agora que vocês entenderam qual é a diferença entre cidadania portuguesa e nacionalidade portuguesa, vamos falar quais são os tipos de cidadania portuguesa que existe. Eu vou falar aqui sobre os 3 tipos mais pedidos por nós, os brasileiros, tá? Existem outras variantes da cidadania portuguesa, mas eu vou focar nessas 3. Porém, eu preciso que vocês entendam, primeiramente, que existe 2 tipos de vertente dentro da cidadania que eu vou falar para vocês, né? Dentro desses 3 tipos que eu vou explicar. Atribuição e aquisição. Isso é muito importante, vocês precisam saber. A primeira vertente que a gente vai falar é a atribuição. E o que significa isso? Significa que uma pessoa, ela pede a cidadania portuguesa por atribuição porque ela tinha ou tem um ascendente português. Esse caso é muito comum entre um pai que passa a cidadania para o filho ou um avô português que passa direto a cidadania para o neto. É um caso de sangue, porque vem de gerações. Esse foi o meu caso, por exemplo. A minha bisavó era
portuguesa, passou a cidadania para minha avó, que era filha dela, a minha avó passou para o meu pai, que era neto da portuguesa, e o meu pai passou para mim, que sou bisneta da portuguesa. Outro fato interessante de se falar é que esse tipo de cidadania por atribuição retroage até o nascimento de quem pede, ou seja, quando eu fiz a minha cidadania portuguesa, eu ganhei uma certidão de nascimento aqui de Portugal. Então eu tenho a minha certidão de nascimento do Brasil, que é essa daqui, certo? E também tenho uma certidão aqui de Portugal, que é essa daqui. Eu tenho duas certidões de nascimento, que é a certidão brasileira e a certidão portuguesa. Então, a atribuição retroage até o nascimento de quem pede. Já a aquisição é um direito adquirido, ou seja, a pessoa pede a cidadania portuguesa por aquisição quando tem um cônjuge português ou quando reside legalmente aqui em Portugal. Dentro desse residir legalmente em Portugal, tem algumas ramificações que falam quem tem direito e quem não tem direito à aquisição, tá? A cidadania por aquisição, mas isso é tema para outro vídeo. Agora sim, diferente da atribuição, é importante falar que a aquisição não retroage até o nascimento de quem pede, tá? Então, por exemplo, se a pessoa pede com 25 anos, ela vai se tornar uma cidadã ou cidadão português a partir dos 25 anos. Se é com 60 anos, a partir dos 60 anos e assim por diante. É importante falar e lembrar que a aquisição não retroage até o nascimento de quem pede. Dito isso, eu quero falar para vocês então quais são os 3 tipos de cidadania portuguesa mais perdidas por nós, os brasileiros, tá? A primeira é a cidadania portuguesa por descendência, a segunda é a cidadania portuguesa por casamento e a terceira é a cidadania portuguesa por residência. E aí, vou puxar um gancho aqui para algo muito importante, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem aqui no Instagram, que é o seguinte: afinal de contas, quem tem ou quem não tem direito à cidadania portuguesa? Presta atenção, presta muita atenção, porque se você não tem ainda a certeza se você tem direito ou não à cidadania portuguesa, tá aí meio perdido ou perdida, eu vou clarear tudo para vocês agora, então é importante que vocês prestem atenção no que eu vou falar. O primeiro caso que eu vou explicar para vocês é a cidadania portuguesa por descendência. É quando você tem um ascendente português, tá? Seja seu pai ou sua mãe, seu avô ou sua avó, seu bisavô ou sua bisavó, seu trisavô ou sua trisavó. No caso, se você tem um pai ou uma mãe ou um avô ou uma avó português, tá? Ou portuguesa, parabéns, a sua cidadania portuguesa está garantida. Agora, se seu caso é de bisavós, que é o meu caso, ou trisavós, nem sempre o seu direito está garantido. Tem aí algumas regrinhas que precisam ser respeitadas, mas fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo explicando tudinho para vocês. E o segundo caso é a cidadania portuguesa por casamento. É quando você é casado ou casada, né, com um português ou uma portuguesa, e aí você pode ter direito à cidadania portuguesa. E por que você pode ter direito? Porque aqui também tem algumas exigências que precisam ser respeitadas. Mas calma que também vai ter vídeo sobre isso. E o terceiro caso é a cidadania portuguesa por residência. É quando uma pessoa mora aqui em Portugal legalmente por 5 anos no mínimo, tá? E Polly, como que é esse negócio de morar 5 anos legalmente em Portugal? Como que isso é possível? Através de vistos, tá, gente? São vistos que Portugal concede aos brasileiros. Eles vêm com visto pra cá, moram 5 anos e depois têm direito a pedir cidadania portuguesa. Inclusive, vou fazer o seguinte, vou dar um presentinho pra vocês que estão até agora me assistindo aqui. Vai lá no meu Instagram, no Portugal com Polly, embaixo da minha fotinha tem um textinho, embaixo do meu textinho tem um link, onde você vai clicar e um dos botõezinhos que vai ter lá, uma das caixinhas, vai estar escrito assim, aula de como saber se você tem ou não direito à cidadania portuguesa. Clica lá, gente, porque eu fiz uma aula assim surreal, tá? Explicando pra vocês quem tem, quem não tem direito, e pra quem não tem direito, eu deixei lá um bônus explicando sobre os vistos que Portugal concede aos brasileiros. Então vai lá porque tá muito bacana. Mas bora lá, porque vocês devem estar se perguntando, peraí, Polly, se eu tirar a cidadania, os meus filhos também têm direito à cidadania portuguesa? A resposta é, depende. E como assim depende? Dentro da cidadania portuguesa por descendência, por exemplo, a resposta é sim. Os seus filhos, sendo maiores ou menores de idade, a cidadania portuguesa está garantida. Já na cidadania portuguesa por casamento, é o seguinte, como é que funciona? Se os filhos
forem seus filhos e do cônjuge português ou do português em questão, sim, a resposta é sim, tá? A cidadania para os seus filhos, sejam maiores ou menores de idade, está garantida, porque eles vão pegar a cidadania através desse português, assim como você vai pegar a sua cidadania portuguesa por casamento através desse português também. É o caso, por exemplo, da minha mãe, que vai pegar a cidadania através do meu pai. Porém, nós filhos já temos a cidadania porque o meu pai, quando fez a dele, se tornou português e passou pra gente, independentemente da idade que a gente tinha na época. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que os filhos sejam somente seus filhos, não sejam do cônjuge português. Nesse caso, você, depois que pegar a cidadania por casamento, a aquisição, que é um direito adquirido, você só passa aos seus filhos se eles forem menores de idade. Se eles forem maiores de idade, eles não têm direito à cidadania portuguesa. Isso é muito importante vocês saberem. E o caso da cidadania portuguesa por residência, você também passa, porém, aos filhos menores de idade. E os filhos maiores de idade não têm direito. E aqui vale ressaltar que alguns menores de idade que residem em Portugal têm também como pegar a cidadania portuguesa, independentemente se o pai tem ou não direito, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo. Agora vamos falar de coisa boa. Quais são os benefícios em se ter uma cidadania portuguesa? Essa, sem dúvida, é a melhor parte para mim, gente. Quem é que não quer saber os benefícios de ter a cidadania portuguesa, né? Quais são as vantagens de ter esse passaporte vermelhinho? Mas é o seguinte, eu vou falar aqui de alguns, eu não vou falar de todos não, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Ah, e antes de mais nada, eu queria falar uma coisinha para vocês. Daqui a pouquinho eu vou responder duas perguntinhas que vale, gente, R$1 milhão. E por que vale R$1 milhão? Porque são perguntas que as pessoas se fazem mesmo sem saber se tem direito ou não à cidadania portuguesa. É uma pergunta que mexe com o bolso de todo mundo. E sabe qual que é? Quanto vale fazer a cidadania portuguesa e qual é o prazo que eu tenho que esperar para minha cidadania portuguesa ficar pronta? Então, se essa é a sua dúvida, fica aí e espera um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E agora vamos falar do primeiro benefício em se ter a cidadania portuguesa. E para mim, gente, esse benefício é o melhor, que é o seguinte: morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia como um verdadeiro europeu. E, gente, falar uma coisa para vocês, pode confiar em mim. Ter essa liberdade geográfica, né, poder ir e vir para qualquer país, com os mesmos benefícios que os europeus têm, com os mesmos direitos que os europeus têm, é fantástico. Eu e meu marido já moramos na Itália, depois na Inglaterra e agora estamos experimentando Portugal. E aí as pessoas sempre perguntam: Polly, e agora? Já vai fincar raiz em Portugal? Vai quietar o facho? E eu falo, né, gente, com a cidadania portuguesa, o céu é o limite. Então, assim, é bem provável que a gente ainda vai dar umas experimentadas em outros países da Europa. O segundo benefício, esse também é muito forte pra caramba, que é o quê? O legado. Vocês que estão me assistindo, que já sabem que tem direito à cidadania portuguesa, já parou para pensar que por conta dessa decisão sua de fazer a cidadania portuguesa hoje, toda a sua futura geração, toda, gente, para sempre, vai ser impactada? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os seus filhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos vão poder tirar a cidadania e vão ter a oportunidade de poder morar em países de primeiro mundo. Eu sei, você que está me assistindo, eu tenho certeza que você não tinha parado para pensar nisso, né, gente? Pois é, legado. E vocês sabem, por acaso, o que significa a palavra legado? Eu estava aqui pesquisando na internet e achei um significado muito bacana e eu vou falar para vocês agora. Legado: aquilo que as gerações passadas transmitem às atuais, uma dádiva. O legado é o que uma pessoa deixa quando morre. E aí eu pergunto para vocês, qual é o legado que vocês vão deixar para as suas futuras gerações? Muitas pessoas trabalham a vida inteira para deixar uma herança para os filhos. Algumas conseguem, porém outras não. Eu costumo dizer o seguinte: a minha bisavó portuguesa, quando ela morreu, né, ela não deixou pra gente uma grande herança, ela não deixou muito dinheiro nem tantos patrimônios. Mas para mim, que hoje vivo na Europa, né, muito feliz e com essa paz de espírito que eu jamais tive no Brasil, hoje eu entendo que ela nos deixou algo muito mais valioso que herança, que patrimônio. Ela nos deixou a oportunidade de nos tornar
tornarmos verdadeiros europeus e, como verdadeiros europeus, viver em países de primeiro mundo com altíssima qualidade de vida. Eu costumo dizer que dinheiro e patrimônio a gente perde, as pessoas roubam da gente, o vento leva, mas isso daqui, gente, isso daqui nunca ninguém vai poder tirar de mim e nem das minhas futuras gerações. Então eu recomendo fortemente que você pense nisso, né? Que você pense no legado que você vai deixar quando você estiver passando por alguma chateação no seu processo da cidadania portuguesa. Porque dificuldades e obstáculos, gente, é inevitável. Mas tem uma frase que eu gosto muito de Santa Teresa de Ávila, que ela fala o seguinte: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Vai te custar aí uns 100 quilos de paciência? Vai te custar aí uns 50 quilos de resiliência com o próximo, umas 1000 respirações para ter paciência? Vai, gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, vai valer a pena, eu garanto para vocês. Outro benefício muito bacana, gente, que eu acho da cidadania portuguesa é a gente poder trabalhar e estudar em qualquer um dos 27 países da União Europeia sem a necessidade de um visto. E isso é muito surreal, porque, gente, vários e milhares de brasileiros, né, vêm para cá, para a Europa, através de um visto. E para tirar esse visto é uma burocracia danada. Muita gente tem o pedido negado, muitos estudantes que querem fazer um período da faculdade aqui em universidades pagam rios de dinheiro, né? Porque para eles é muito mais caro do que para nós que temos cidadania portuguesa, que já somos europeus. Então, isso para mim, poder estudar e poder trabalhar, né, aqui, sem precisar de visto, para mim é muito bacana. Outra coisa que eu acho muito legal é você poder ir e vir para o Brasil sem a necessidade de pagar passagem de volta, né? Porque muitas pessoas são obrigadas, quando não tem cidadania, a terem a passagem de volta para passar na imigração. A gente não precisa se preocupar com isso. Outra coisa também é o seguro-saúde. Você não é obrigatório ter um seguro-saúde para poder viajar para a Europa. Então, se você é um europeu, você pode vir tranquilamente e economizar esse dinheirinho. E outro benefício, e esse é para quem gosta de viajar ao redor do mundo, é o seguinte: o passaporte português é o 6º passaporte mais forte do mundo. Com ele, você pode viajar para 188 países sem a burocracia de pegar um visto. Isso mesmo, gente, a maioria dos vistos desses 188 países, você vai na internet, faz lá o pedido para viajar para aquele país, porque você é um cidadão português, e eles vão te enviar a autorização por e-mail em até 48 horas. Então, isso para mim também é muito bacana. Outra coisa legal de se falar também é que, por você ter a cidadania portuguesa e ser um português, você tem acesso aos concursos públicos aqui de Portugal. Ou seja, você pode sim prestar concurso público aqui em Portugal. E também não posso deixar de falar que, sendo um cidadão europeu, você vai ter acesso à saúde pública, ao sistema de saúde público com padrões europeus, gente. É assim, fantástico, eu não tenho nada que reclamar. Já morei na Itália, né? Já usamos o sistema público da Itália. Meu marido passou um perrengue que ele teve que fazer uma cirurgia na Itália. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. E, gente, foi sensacional o atendimento. Na Inglaterra, a mesma coisa, todos os atendimentos foram sensacionais. E aqui em Portugal também. Olha, show de bola. Ah, e outra coisa que eu não posso de jeito nenhum deixar de falar, né, gente? Que é o que traz muitos brasileiros para cá, para a Europa, que é a segurança. A segurança top que a gente tem aqui. Meu Deus, é assim, surreal você poder ir e vir a hora que você quiser nas ruas da cidade que você mora, sem a preocupação de ser assaltado ou que aconteça qualquer coisa aí de ruim com vocês. É muito bom você poder sair com seu celular, caro ou barato. É muito bom você poder sair com a sua mochila, que tem ali um notebook caro lá dentro e você não precisa ficar com medo. Você pode sair com 1 milhão de euros dentro da mala, gente, que você não precisa ficar preocupado. É improvável que você vai ser assaltado aqui. É improvável que alguém vai chegar e vai colocar uma arma na sua cabeça. É improvável que mulheres vão ser violentadas aqui. Acontece? Acontece, mas é muito raro. Então isso pra mim, a segurança é assim, surreal. Então assim, se você quer essa segurança, se você quer que sua família esteja segura, né? Se você quer poder proporcionar aí essa segurança pra sua família, faz a cidadania portuguesa e vem morar na Europa, gente. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, não. Outra coisa, gente, que me deixou encabulada aqui, né, nesse decorrer dos anos que a gente morou em alguns países da União Europeia, foi a questão dos transportes públicos e das estradas. Gente, chocada com os transportes públicos aqui, viu? Ar-condicionado, chegam assim no horário, eles são muito pontuais. Eu gostei muito. Outra coisa são as estradas. A gente tem a oportunidade de andar de carro tanto aqui em Portugal quanto na Itália.
E, gente, a qualidade das estradas, sejam as autoestradas, ou seja, aquelas estradas que vão de um interior para outro, não tenho o que falar. São de altíssimas qualidades. Ou altíssima qualidade. Então, gente, esses são os porquês que você precisa ter a cidadania portuguesa. Esses são os benefícios, as vantagens que você vai poder ter quando você tiver isso daqui, gente. E vou falar uma coisa pra vocês, meu Deus, é igual você andar de Fusca e depois ir pra uma Ferrari, né? Então o Fusca representa o Brasil e a Ferrari representa a Europa. Quando você experimenta a Ferrari, você não quer ir pro Fusca de novo, né, gente? É exatamente isso que vai acontecer. Quando vocês virem morar na Europa, eu tenho quase certeza que vai ser difícil vocês quererem voltar a morar no Brasil. E agora que vocês já sabem os benefícios em se ter a cidadania, bora descobrir aonde fazer o processo da cidadania portuguesa. Você vai ter 3 opções para escolher para dar entrada no seu processo. O primeiro deles, a primeira opção, são os consulados do estado que você mora. Aí você me pergunta, Polly, é uma boa opção? Depende. Tem aí consulados que tem um prazo razoável, tá? Para entregar o seu processo finalizado. Porém, tem outros consulados que demoram anos, então tome muito cuidado com isso. Outra opção é você enviar o seu processo por correio para as conservatórias aqui de Portugal. Isso é uma prática muito utilizada pelos brasileiros aí no Brasil, tá? E aí você me pergunta também, é uma boa opção ou não? E a minha resposta é a mesma que a outra, depende, tá? Por que que depende? Algumas conservatórias finalizam o seu processo ali com 3, 5 meses mais ou menos, tá? Então é bom. Porém, tem outras conservatórias que vai levar 1 ano a 2 anos para finalizar o seu processo. Então, você também tem que tomar cuidado com essa opção, tá bom? E agora vamos falar sobre qual é o documento mais importante que você precisa ter para dar início ao seu processo à cidadania portuguesa. O documento mais importante, sem sombra de dúvidas, é o assento de nascimento do português. É a certidão de nascimento do português que é emitida aqui em Portugal. E aí você me pergunta, Polly, por acaso, assim, só por acaso, se eu não conseguir achar a certidão do meu português aí em Portugal, eu posso mesmo assim fazer minha cidadania portuguesa? E a resposta, gente, é não. Você não consegue. E isso é o que acontece com muitas pessoas aí no Brasil que perdem o direito à cidadania portuguesa porque não encontraram a certidão do português. Então, assim, é de suma importância para você começar o seu processo que você tenha a certidão de nascimento do português. Inclusive, isso é tão importante, mas tão importante que eu vou fazer um vídeo só sobre como encontrar a certidão do português aqui em Portugal. Eu vou dar o passo a passo para que você encontre a certidão com mais facilidade. Então, fica de olho aqui no Instagram Portugal com Polly, que eu vou liberar essa aula, beleza? Agora, presta atenção. Se você que tá aí do outro lado me assistindo está com essa dificuldade nesse momento de achar a certidão do seu português, me chama no direct do Portugal com Polly que eu vou te ajudar nessa, beleza? Quero aproveitar esse tema, né, de certidão do português e de não encontrar ou encontrar a certidão e contar a minha história para vocês, porque acreditem se quiser, eu quase perdi o meu direito à cidadania portuguesa porque nem por reza brava eu estava conseguindo achar o assento de nascimento da minha bisa portuguesa aqui em Portugal. Mas aí Deus teve piedade dessa pobre pessoa que vos fala e aí no último minuto do segundo tempo ele resolveu me conceder esse assento de nascimento e deu tudo certo, mas gente, ó, foi por um fio. Então escuta essa história com muita atenção que pode ser o seu caso, tá? Seguinte, para vocês acharem a certidão, né, do português aqui em Portugal de forma mais rápida e mais fácil, você precisa de 4 informações, tá? Que é o nome completo do português, o nome completo dos pais do português, a data de nascimento aproximada dele e o local de nascimento que ele nasceu aqui em Portugal, ou seja, a cidade que ele nasceu em Portugal. Então, no meu caso, eu tinha o nome da portuguesa completo, o nome dos pais da portuguesa completo, a data de nascimento da portuguesa e um possível local de nascimento. Ela falava que tinha vindo de Trás-os-Montes aqui de Portugal. E aí eu peguei e mandei um
e-mail para o arquivo distrital, né, de Vila Real, porque eu fui lá pesquisar e descobri que Trás-os-Montes era uma província de Vila Real. Mandei então esse e-mail para o arquivo distrital e a mulher falou que não estava achando o assento de nascimento da minha bisa. E aí, gente, bateu aquele desespero, né? Corri para os meus tios novamente, corri para minha avó, que era filha dela, e ela sempre falava a mesma coisa. Olha, sua bisa sempre falou que veio de Vila Real, Trás-os-Montes. E aí o tempo foi passando, gente, eu fui ficando muito triste, porque eu tava desesperada, procurando para tudo quanto é lado da internet se eu achava alguma coisa da minha bisa, se eu achava alguma informação de onde realmente ela tinha nascido, e nada acontecia, e eu comecei a ficar muito triste, porque eu comecei a ver que o meu sonho de ter a cidadania portuguesa estava indo por água abaixo. E aí algo aconteceu, né? Um milagre aconteceu, eu falo que até hoje isso é um milagre. O meu primo se casou e adivinha, veio passar a lua de mel aqui na Europa. E adivinha de novo, um dos países que ele estava visitando era justamente Portugal. Então ele foi no Porto, foi numa conservatória, me mandou uma mensagem de lá e falou: Polly, eu tô aqui numa conservatória do Porto, me passa os dados da bisa que eu vou ver se alguém nos ajuda a encontrar essa certidão de nascimento dela. Gente, quando eu vi aquela mensagem no meu celular, eu não sabia se eu chorava de emoção, eu não conseguia nem escrever para meu primo as informações. Foi assim, desesperador e ao mesmo tempo aquela alegria, aquela euforia, né? Parece que uma chama, né, da esperança se acendeu em mim. Aí eu passei as informações para ele passou para a menina que estava lá no balcão, para a mulher, e ela falou o seguinte: olha, pode ir turistar por Porto aí, me dá o telefone do seu hotel e lá pelas 5 da tarde eu te ligo pelo sim ou pelo não se eu achei a certidão da sua bisavó portuguesa. E, gente, eu fiquei o tempo todo no Brasil, depois que ele me falou isso, esperando das 5 horas. Ou 5 horas que nunca mais chegava. Chegava o outro dia, mas não chegava a tal das 5 horas da tarde aqui em Portugal. E aí meu primo me contando depois como que foi a ligação dela, né? Ele disse que ele tava entrando no quarto, que ele tava abrindo a porta pra colocar o primeiro pé, gente. O telefone tocou. Graças a Deus ele chegou na hora que ela ligou, porque senão imagina, né? Ela não ia ligar depois de novo. E aí ele correu pra atender o telefone, era mesmo a bendita da mulher. Aí ela pegou e falou assim: olha, senhora Heitor, é o seguinte, eu encontrei aqui uma Ana Afonso, tem os mesmos nomes dos pais que você me deu aqui, tem aqui falando que ela é de Vila Real também, porém, contudo, entretanto, algo me intriga, porque você me passou uma data de nascimento aqui de 1912, que ela nasceu em 1912, mas a Ana Afonso que eu tenho aqui nos registros nasceu em 1905, ou seja, 7 anos antes da data que a gente tinha. Gente, sério, isso nos deixou chocados. Tipo, todos os documentos que a gente tinha dela no Brasil, tava lá que ela nasceu em 1912, mas o registro de Portugal, 1905. E aí, moral da história, essa anja que ajudou a gente, nos deu, né, deu pra ele me passou o número da conservatória da cidade que ela foi registrada, do distrito que ela foi registrada. Eu liguei lá e realmente, gente, tratava da mesma pessoa. Incrível. E por que eu digo que isso foi um milagre? Gente, presta atenção, né? Presta atenção. Meu primo ir para a Europa justamente naquele momento que eu estava tanto precisando da certidão da portuguesa, ele encontrar uma pessoa super disposta a ajudar, e vai por mim, encontrar pessoas dispostas a ajudar aqui em Portugal já é um milagre, tá? Já é. Eu moro aqui, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, tudo isso é um milagre porque conspirou mesmo para que desse certo. Então, hoje eu sou muito grata ao meu primo e muito grata a essa anja, a dona Tereza, lembra até hoje o nome dela, Tereza, que nos ajudou a encontrar o assento de nascimento da minha bisavó portuguesa aqui em Portugal. Aí, lógico, né, gente, vocês devem estar se perguntando o que virou meu primo, se ele tem a cidadania ou não, né? E sim, claro que ele tem. Depois que eu fiz a minha, eu ajudei a mãe dele, que é a minha tia, a fazer a dela, e depois ajudei ele a pegar pela mãe, né, que virou portuguesa. E aí, eu queria dizer uma coisa pra vocês, aproveitando isso. Se você está gostando desse vídeo e tá achando que ele tá sendo útil pra você, assim como você, toda a sua família também tem direito à cidadania portuguesa. Então compartilha esse vídeo com eles, beleza? Mas agora vem cá, uma coisa que nos intriga até hoje, intriga toda a família, é por que o meu trisavô resolveu registrar a minha bisavó aqui no Brasil 7 anos mais nova. Tipo, 1905
para 1912. Errar 1 ano, 2 anos é aceitável. Agora errar 7 anos, gente, eu acho que alguma coisa tem aí. Na época eu fiquei muito intrigada com isso, querendo saber, descobrir o porquê que ele tinha feito isso. E quando eu tava lendo lá a certidão da minha avó, eu descobri que o noivo dela já era 4 anos mais... 4 anos, 2012 para 2016. 4 anos, é isso mesmo, né, gente? É porque eu sou um pouco ruim de cálculo. 4 anos mais novo que ela. Ele já era, mesmo meu avô falando que ela nasceu em 1912, ele já era 4 anos mais novo que a mulher, né? Que a noiva. E aí, né, gente? Eu, muito encasquetada com esse negócio da idade dela, resolvi dar uma de FBI e comecei a fazer investigações. Liguei no cartório e perguntei quais foram os documentos que eles apresentaram, meu bisavô e a bisavó, no ato do casamento. E eles me mandaram tudo que eles apresentaram, gente. Todo o processo do casamento. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse daqui, ó, essa aqui é a declaração do meu trisavô, onde consta que a minha bisavó de fato nasceu em 1912. Consta aqui o seguinte, não vou ler tudo porque é muita coisa, né? Mas fala que ela é filha dele e de Clementina Alves, inclusive Clementina Alves é o nome da minha avó, que pegou o nome da minha trisavó. Porque antigamente era assim, todo mundo ficava repetindo o nome, que era uma coisa, era uma criatividade em pessoa, né? Antigamente, as pessoas tinham uma criatividade assim monstra. E aqui fala, gente, olha, ela solteira com 25 anos de idade, nasceu a 30 de maio de 1912. Gente, aqui tá falando, ele declarou que a filha nasceu em 1912 em Vila Real, Portugal. Olha, vou mostrar aqui, ó. Tem até a assinatura deles e tudo aqui, ó. Tão legal, né? Ver a assinatura deles, do meu trisavô, gente. Nossa, eu fico até emocionada. E aí, gente, pra que serve essa declaração? Porque antigamente não era obrigatório dar certidão de nascimento. E a minha bisavó nem devia ter certidão de nascimento aqui de Portugal. Então, como ela não apresentou, o pai dela fez uma declaração alegando que a filha tinha aquela idade, nasceu naquele dia, em tal lugar, enfim. Já o meu bisavô, ele tinha a certidão dele, olha. Essa era a certidão do meu bisavô, tá vendo? Aí assim, gente, aqui tem tudo, né? Tem o processo aqui, tem a certidão de habilitação do casamento, as testemunhas. Gente, é assim, é tão legal ver isso aqui, eu fico muito feliz, eu vou guardar isso assim, com muito cuidado, porque isso aqui é uma relíquia, né? São documentos que foram utilizados pelos meus bisavós em 1938, então isso aqui eu vou guardar com muito carinho. E aí, depois de muitas investigações, eu fechei a minha investigação e concluí o seguinte, foi exatamente o que eu falei pra minha família. Ó, gente, eu acho que meu trisavô mentiu a idade da minha bisavó, porque ela já era 4 anos mais velha que o noivo. Imagina ser 11 anos mais velha. Antigamente isso ia ser um escândalo, né? Porque antigamente era assim, as mocinhas novinhas se casavam com os velhos, né? Com pessoas muito mais velhas. E não ao contrário era um escândalo total. Então assim, ela já estava ali, 1912 para 1916, 4 anos mais velha que o noivo. Então, para amenizar as coisas, o meu trisavô foi lá e declarou que ela nasceu em 1912. Gente, essa é a única hipótese, não tem outra coisa, né, pra pensar. Agora sim, se pra você outra coisa faz sentido, deixa aqui nos comentários, porque eu gostaria de ver a ideia que outras pessoas têm a respeito disso. Agora eu quero contar uma coisa pra vocês engraçada, né? Meu pai, ele nunca aceitou isso, que é o neto da minha bisavó, né? Nunca aceitou. Falou que alguma coisa de errado tinha, que Portugal tava errado, não é possível, isso aí tava muito estranho, beleza, né? Aí eles vieram pra cá em 2019 e eu fui lá, né, na cidade mostrar onde a minha bisavó tinha nascido, a vila, né? Foi muito emocionante. Depois a gente resolveu passar na cidade onde ela foi registrada, na verdade, onde estava o livro do batismo dela. E a mulher toda educada foi lá, pegou o livro super velho, sabe? Abriu na página onde estava ali escrito o registro de batismo dela. A letra do padre no dia do batismo. Tava lá que ela nasceu em 29 de maio de 1905 e não 30 de maio de 1912. Aí, né, meu pai olhou aquilo, né, e falou bem assim pra mulher, né, mas deixa eu te falar uma coisa, eu acho que deve ter alguma coisa errada aqui, o padre deve ter se confundido, colocado 1905, mas na verdade era 1912. Aí a mulher virou pra ele e falou assim, ó, seu Carlos, só se
O padre bebeu mais vinho na Eucaristia do que podia, porque não tem como errar, são 7 anos de diferença. Gente, mesmo meu pai vendo ali a certidão de batismo com a letra do padre de 1905, até hoje, você perguntar pro meu pai, ele não acredita que a bisavó dele nasceu em 1905 ao invés de 1912. Ai, gente, até hoje eu rio, porque assim, a situação foi muito engraçada. Quando eu lembro dele falando e ela respondendo meu pai, ai, gente, foi muito engraçado mesmo. Mas, ó, essa foi a minha história, que quase teve um fim trágico, né? Mas Deus teve piedade, né, dessa pobre mulher e me concedeu aí o direito à cidadania portuguesa. Mas foi por um triz, viu? Quase que essa certidão não é achada e eu perco o meu direito. E agora vamos falar de quanto custa fazer a cidadania portuguesa e qual que é o prazo médio para a conclusão deste processo. Para facilitar, eu vou falando caso a caso, tá? Qual que é o caso, qual que é o valor deste caso da cidadania portuguesa, porque existem vários tipos de cidadania, e qual que é o prazo de conclusão do processo, beleza? Ah, e uma coisa muito importante, os valores que eu passar em euros vão ser os mesmos para quem tirar no Brasil ou quem tirar aqui em Portugal, tá? Se você tirar pelo consulado aí no Brasil, você vai pagar em euro, né? Vai ter a conversão, mas vai ser em euro. E aqui em Portugal, em euro. Por quê? Os valores são tabelados, ok? O primeiro caso que a gente vai falar é de cidadanias passadas de pai para filho ou de avô para neto. O valor é 175 euros. O prazo para quem faz o processo da cidadania portuguesa de pai para filho aqui em Portugal, se você pegar uma boa conservatória, tá, gente? É de 4 a 6 meses. Lembrando que o requerente que tem acima de 72 anos ou tem problema de saúde, o processo é classificado como urgente, então esse prazo diminui um pouquinho. Já nos consulados portugueses no Brasil, o prazo está em média de 6 meses a 1 ano, mas lembrando que tem consulados que pode chegar até 2 anos para finalizar o seu processo. Já a cidadania portuguesa passada de avô para neto, ou seja, são os casos de netos, tem um período de conclusão de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Lembrando também que quem tem acima de 72 anos, o requerente que tem acima de 72 anos, ou tem ali a situação de saúde comprometida, o processo vai ser classificado como urgente e esse tempo pode diminuir um pouquinho, tá? E outra coisa que vale ressaltar aqui é que esse tipo de processo para neto só pode ser aberto pela Conservatória de Lisboa. Só Lisboa tem autonomia para concluir esse tipo de processo. Então a minha dica é: não percam tempo abrindo processo no consulado português se você é neto, porque isso só vai atrasar mais ainda a conclusão do seu processo. O processo da cidadania portuguesa por descendência para menores de idade é gratuito, tá? É muito importante vocês saberem disso, porque eu sei que quando vocês pagam as pessoas para fazer o processo por vocês, elas cobram inclusive dos menores de idade, tá? Mas aqui em Portugal, se você abrir por aqui, tá? Pelas conservatórias em Portugal, enviar por correio esse processo, você não paga nada por esse processo, beleza? O prazo para conclusão da cidadania portuguesa para menores de idade está em média de 1 mês a 2 meses, ok? Para que vocês entendam tudo que eu falei até agora, eu vou dar o meu exemplo do meu caso, tá? Quando eu fui fazer os processos da cidadania portuguesa, desde a minha bisavó até chegar a mim, eu paguei por processo 175 euros. Então, como que foi? Eu fiz o da minha avó, o nascimento da minha avó em Portugal, paguei 175 euros. Eu fiz o do meu pai, eu paguei 175 euros. E depois eu fiz o meu e paguei 175 euros. Então, é importante que vocês entendam que essa taxa da nacionalidade portuguesa, da cidadania portuguesa, é por processo, não um conjunto. Se você fizer 3 processos, paga 3 vezes 175 euros. Se você fizer 2 vezes, se você fizer uma vez. Sobre o prazo, gente, o meu prazo das 3 gerações que eu fiz, eu nem gosto de falar muito, porque foi outro milagre que aconteceu na minha vida, né? O que acontece? Para fazer as 3 gerações, foi só 1 mês, tá? Em 1 mês eu consegui concluir tudo. Foi assim, um tempo recorde. Realmente o pessoal da conservatória me ajudou, porque eu tava assim, precisando muito. Ainda vou contar essa história pra vocês. Então foi uma exceção à regra, tá? Isso acontece hoje, mas nem se você estiver à beira da morte.
É bem assim, tá? Eu nunca vi 3 gerações ser concluída em um mês aqui, nem na minha época, gente. Por isso que eu falo que é um milagre, tá? Então eu não gosto muito de ficar comentando os prazos, os meus prazos, né, em relação à cidadania portuguesa, porque foi uma exceção à regra, completamente. Outro valor importante para vocês saberem é sobre a transcrição de casamento, tá? Então se vocês tiverem que transcrever o casamento dos envolvidos aqui em Portugal, o valor é de 120 euros por processo, por pessoa, tá? Por casamento. Então, por exemplo, eu tive que pagar 120 euros para transcrever o casamento da minha bisavó, o da minha avó, do meu pai eu não lembro se eu fiz, mas eu lembro que eu paguei 120 euros cada processo. O prazo para transcrever o casamento tá por volta de 5 dias a 1 mês. É um processo bem mais rápido, tá bom? E pode ser feito pelo consulado no Brasil ou por aqui em Portugal. E agora vamos falar do processo de cidadania portuguesa por casamento, que são processos feitos por cônjuges portugueses, tá? Esse processo tem um custo de 250 euros. Inclusive, fiquem de olho lá no Instagram Portugal com Poli, porque eu vou iniciar a cidadania portuguesa da minha mãe, casada com o meu pai, que virou português, e eu vou colocar lá algumas dicas bem legais sobre esse processo, ok? O prazo de conclusão para esse tipo de processo, que é a cidadania portuguesa por casamento, tá em torno ali de 1 ano a 2 anos, beleza? E uma coisa muito importante a se falar, que assim como casos de netos, esse tipo de processo que é por casamento também só é feito por Lisboa. Então não perca o tempo de vocês indo no consulado e dando entrada pelo consulado, tá? Mandem aqui direto para Lisboa, porque você vai poupar tempo. Temos também a cidadania portuguesa por residência, que o valor que você vai pagar para esse tipo de processo é de 250 euros também, assim como a de casamento. O prazo médio de conclusão desse tipo de processo, que é o de residência, está em torno de 6 meses a 1 ano. E, obviamente, gente, é um processo de residência, tá? Então, você vai abrir o seu processo estando aqui em Portugal, em uma conservatória aqui de Portugal, ok? O processo para menores de idade, em casos onde os pais pegam a cidadania por residência, não é gratuito, tá? Porque é por aquisição, é um direito adquirido daquele menor porque os pais pegaram a cidadania portuguesa. Então, para esse processo de menores de idade por aquisição, o valor é de 200 euros. O prazo médio para a conclusão de processos para menores de idade que adquiriram a cidadania portuguesa, fizeram por aquisição, é de mais ou menos 2 a 3 meses. Agora a gente finalizou a parte de Portugal, tá? A parte em euro. E eu vou começar a falar para vocês agora uma estimativa de valores que vocês vão pagar nos documentos aí no Brasil. Vocês notaram que tanto para vocês tirarem no Brasil, aí no Consulado da Cidadania, quanto aqui em Portugal, é o mesmo valor, é um preço tabelado, tá? Por quê? Porque aqui em Portugal eles têm o IRN, que é o órgão que regulamenta as conservatórias, que estipula uma tabela de preços. Então, se você for no norte, no centro-oeste ou no sul do país, os valores das conservatórias sempre vão ser os mesmos. Aí eu pergunto para vocês, no Brasil acontece isso, gente? Não, né, gente? Não tem uma tabela, né? Você vai em um estado, é um valor, você vai em outro, é completamente diferente. É uma discrepância de valores entre um estado e outro, né? Quase que eles cobram aí de acordo com a cara do freguês, né? É por esse motivo que eu não consigo passar um valor exato de quanto você vai pagar para emitir, autenticar e apostilar os seus documentos. Mas calma, não desespera, porque eu vou te passar uma média para pelo menos você ter noção de quanto dinheirinho vai sair do seu bolso, beleza? Então bora lá, porque eu fiz aqui umas anotações para mim passar os valores de forma mais fiel possível para vocês, tá bom? Então vamos lá, supondo que vocês vão ter que pagar os 175 euros, vocês vão ter que pagar os 175 euros, né, da cidadania portuguesa. Hoje o euro tá 6,50, então esse valor convertido dá mais ou menos 1.137, tá? Aproximadamente. Agora vamos falar de transcrição de casamento. Alguns casos você vai ser obrigado a fazer a transcrição, outros casos não. Por exemplo, alguns amigos meus, eu consegui reduzir esse valor de 120 euros, eles não precisaram pagar, tá? Mas isso requer uma análise minuciosa dos documentos para saber se encaixa pagar ou não se encaixa pagar essa taxa, ok? Então, o valor da transcrição é de 120 euros, como eu já disse para vocês. Então, convertendo em reais, nos dias de hoje, 2021, 780
R$1.180. Então, somando 1.137 mais 780, dá um total de 1.917 até agora, ok? Agora vamos falar assim de emissões de certidões, apostilamentos e autenticações. E isso vai depender do local que você mora, do estado. Como a gente já conversou, cada estado tem um preço, né? Cada estado cobra o que quer, né, gente? Então, assim, eu fiz aqui um preço entre R$180 de documentação a R$300, beleza? Isso por processo. Então, somando todos esses valorzinhos, vão dar um total aí aproximado de 2.217. Vamos deixar 2.500 porque tem a taxa da DHL ou dos Correios para vocês enviar a documentação aqui para Portugal. Então, eu gosto de arredondar sempre um pouquinho para mais, porque se for menos, é lucro, né? Então, gente, mais ou menos o que vocês vão gastar por processo, eu gosto muito de reforçar isso, não é de todo mundo, não é da família inteira, é por processo que você vai fazer por cada cidadania, é mais ou menos R$2.500, caso você tenha que fazer a transcrição do casamento do envolvido, beleza? Agora sim, eu tenho que falar algo muito importante para vocês. Esse valor de 2.500 aproximado que eu passei para vocês é quando vocês resolvem fazer o processo por conta própria. Caso você pague um advogado ou um assessor para fazer isso por você, o preço já varia só da parte dos honorários do advogado e do assessor de R$2.500 a R$4.500. Então, você paga esse valor para o advogado, mais esses R$2.500 de documentação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na minha época, quando eu fui fazer cotação com alguns advogados, eu achei ali um valor mais ou menos, deixa eu ver aqui que eu anotei, R$22.000. Isso mesmo, gente, R$22.000 para fazer a cidadania da minha avó, do meu pai e a minha. Isso, assim, com o valor da documentação, tá? A parte deles, dos honorários, mais a documentação. Aí você me pergunta, Polly, você pagou advogado para fazer o processo para você? Quanto que você gastou? Gente, eu não paguei advogado, tá? Eu achei um absurdo esses R$22.000. Eu não tinha condição nenhuma de pagar, então eu resolvi fazer o meu processo por conta própria, sozinha. Eu gastei para fazer o da minha avó, o do meu pai e a minha cidadania, as 3 gerações, R$4.500, gente. Isso mesmo, R$4.500 menos os 22.000, eu economizei R$17.500, que depois eu peguei esse dinheiro, converti em euro e vim com R$5.000 a mais no meu bolso aqui para a Europa. E assim, deixando bem claro que eu não sou contra advogado, advogados são meus parceiros, eu acho que quem tem condições de pagar e quer pagar, paga mesmo, entendeu? Mas o meu Instagram, eu falo com pessoas que querem fazer por conta própria, assim como eu fiz, tá, gente? Porque hoje a situação no Brasil tá muito complicada. E 17.500, o outro caso que eu tive recentemente de uma pessoa que economizou 25.000 euros fazendo 25.000 reais fazendo sozinha, isso é muito dinheiro para algumas pessoas. Então eu resolvi focar o meu Instagram e ensinar as pessoas a fazer a cidadania portuguesa por conta própria, poupar esse dinheiro, transformar esse dinheiro em euro e trazer aqui para a Europa quando se mudar. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu quero agradecer vocês por terem ficado comigo até agora. Eu espero realmente ter ajudado. Hoje a gente viu muita coisa, né, sobre a cidadania portuguesa. Eu acho que são passos, são coisas fundamentais que vocês precisam saber antes de começar o processo, para que vocês possam começar o processo de uma forma muito mais segura e muito mais confiante, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus irmãos, com seus tios, com seus primos, porque se você tem direito à cidadania portuguesa, criatura, todo mundo da sua família também tem, beleza? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!